Salve, salve, bilionários! Como muita gente nos pediu, iremos mostrar como transformar o seu canal em uma empresa. Tudo o que você precisa saber será mostrado gratuitamente no evento Hackeando o YouTube. Serão 3 dias de live onde você sairá de um completo iniciante para um profissional no YouTube. Tem interesse? Se inscreva no primeiro link da descrição. Breno, hoje em dia a gente nota que existe uma quantidade muito grande, inclusive, de conteúdo disponível, né? Quando você fala que o seu maior professor foi o YouTube, eu acho que o YouTube hoje, assim como o Google, ele é, acho que sem precedentes na história da humanidade, uma fonte de conhecimento, se bem que existem questionamentos super interessantes sobre isso, porque inclusive o algoritmo te direciona para isso, né? Uhum. Se você quiser pesquisar sempre por meio do Google, você está ignorando um conhecimento absolutamente rico que existem nas bibliotecas que não necessariamente estão presentes no digital. Nada. A gente pensa que tudo que existe no mundo está presente no Google e não está. Certo. Tem muita coisa em livros, em bibliotecas. Inclusive, isso foi uma provocação que eu recebi num masterclass que eu fiz do Malcolm Gladwell. Uhum. O Malcolm, que é um dos grandes escritores contemporâneos, ele explica que se você quiser, de fato, escrever de forma diferente, ter insights diferentes, dados diferentes, vá pesquisar onde ninguém pesquisa. Uma biblioteca ela é indexada por níveis de afinidade de assuntos. Então, se você tem um livro aqui que fala sobre árvores, sequoias gigantes nos Estados Unidos, o do lado vai falar sobre as sequoias gigantes que não são tão gigantes assim, mas que estão do lado, e assim sucessivamente. Então, esse conteúdo não está disponível na internet Certo. e você não está direcionado a ele bebendo da mesma fonte que 99,9% das pessoas Que bebem. legal, cara. Pô, Essa é uma provocação. certo. Nada, uma biblioteca não está no YouTube. Tudo que não é assim. Sim, Tem livro sim. que você não encontra lá. Sim, e tem uma No coisa Google também, e tudo mais. eu acho riquíssima essa informação que você deu. Inclusive, uma reflexão que eu nunca tinha tido, cara. Até porque o meu discurso até aqui, e naturalmente, a gente vai se engrandecendo ao longo do tempo, a partir daqui ele vai mudar. Porque até aqui eu dizia o seguinte, cara, a gente tem mais poder computacional na ponta dos nossos dedos do que a NASA tinha quando enviou o homem para a Lua em 1965. Uhum. Ou seja, o acesso à informação ele se tornou muito mais democrático e a gente consegue virar experts em determinado assunto simplesmente pela disponibilidade rica de conteúdo que tem na internet. Mas é lógico, não é todo o conhecimento, né? Não é todo. A Não gente é- pensa que tudo está lá. E quando você quer algo específico, porque, imagina, tudo bem, o algoritmo vai, se eu digito caneca branca, caneca branca vai me dar uma pesquisa e para você vai dar uma outra pesquisa. Uhum. Ok. Mas o fato é que você vai estar sempre direcionado pela curiosidade que é entregue pelo algoritmo, Uhum. pelo um perfil já pré-estabelecido seu. Certo. Agora, uma livraria não tem, uma biblioteca não tem viés. não tem viés. Não tem, e quando não tem viés, qual que é a possibilidade de alguém que quer fazer algo notável ter ido para uma biblioteca pesquisar um livro antigo que não necessariamente hoje está no Trending Topic ou faz parte de algum algoritmo de alguém, É verdade, cara. né, de um perfil. de alguma Agora que pessoa. você falou, numa reflexão mais profunda, acho que as maiores fontes de aprendizado que particularmente eu tive foram 2. A primeira delas é a implementação prática do conhecimento adquirido. Então, por exemplo, na empresa Júnior, a gente teve que aprender na marra como negociar com o cliente, E fazendo, rápido, né? recebendo feedback. Fail ali. fast. Porque é aquela coisa, quando você bota na prática, quando você ensina, quando você exerce aquilo que você aprendeu, aquilo fixa muito mais para você. Perfeito. E a segunda forma de maior retenção de aprendizado que eu tive também foi em livros. Né? Livros que eu peguei na minha mão, e que eu fiz anotação, e que eu grifei, e que eu voltei, e também que eu apliquei. Inclusive, eu tô lendo um livro agora genial, cara, chamado High Output Management, né? Porque Não, rapidinho. High Output Management, né? High Output Management. Eu acho que em português seria Gestão de Alta Performance, Tá. do Andrew Groove, que Tá. foi o CEO da Intel. E por quê? Porque eu cheguei numa empresa que a gente está com 37 pessoas e a gente tem que se preocupar em fazer uma gestão otimizada para que todo mundo se sinta bem, para que a gente não perca o tempo desnecessário de pessoas que poderiam usar o seu tempo para coisas muito mais valiosas, para que, cara, a gente consiga gerar mais resultado. E eu nunca tive aula na faculdade ou na escola sobre como gerir uma empresa. Perfeito. Eu recorri a um dos maiores gestores e mais reconhecidos do mercado, dado que ele conseguiu alcançar com a Intel, que foi o Andrew Groove. Ele escreveu um livro só sobre isso, que ele mesmo sentou lá e escreveu. Fantástico. Então, coisas básicas que hoje a gente dá como overrated, que são, tipo, como fazer uma reunião, como dar feedback para as pessoas, como você pode dividir a sua agenda para você conseguir ser mais produtivo. Tudo isso é comunicação com o próximo e consigo mesmo, né? Tá Isso- muito fala sobre comunicação, né? Com certeza, cara, porque é através desses pequenos insights que a gente vê nesses grandes materiais
que a gente consegue mudar a forma como a gente pensa, sabe? Então, se você pega, vamos lá, o Ivan de 3 anos atrás pra cá, provavelmente você deve se olhar e ver, caralho, eu era um Neandertal. Sim, no meu caso, perfeito. Porque eu trabalhava, você imagina um cara que trabalhou 20 anos numa emissora de televisão e saiu há 2. Certo. Então, nos 4 meses que eu saí, os 4 meses subsequentes da minha saída, eu falava para as pessoas que eu tinha aprendido já mais em 4 meses do que nos últimos 20 dentro de uma corporação. Caraca, que doideira. Porque é uma quebra de paradigma completa, assim. Exato, cara. Então, a gente pode aumentar essa curva de crescimento pessoal se a gente se dispuser a adquirir conhecimento que a gente sabe que é aplicável. Existe uma série de materiais, tanto na internet quanto em livros, que se a gente simplesmente for colocar o nosso dedinho ali para aprender, cara, a gente consegue mudar a forma como a gente fala, a gente consegue mudar a forma como a gente age, a gente consegue mudar a forma como a gente pensa. Novas vias neurais, né, cara? É outro. Neuroplasticidade.